Eu convidaria você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo Mateus, no final do mesmo Evangelho, no texto conhecido como a Grande Comissão. Antes de Jesus ser assunto aos céus, diante dos seus discípulos, ele disse a todos aqueles que lá estavam reunidos, que segundo o apóstolo Paulo, eram cerca de 500 pessoas. Para esse auditório de 500 pessoas, que viu Jesus ser elevado aos céus e desaparecer entre as nuvens, Jesus, versículo 18, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas. Antes de recebermos poder, pois Jesus também havia dito: esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Ao que acrescentou, dizendo: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Cristo antes afirmou: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Ide, portanto, porque toda a autoridade me foi dada. Ide, autoridade e poder. Mas nós, normalmente, quando buscamos mais nesta ordem: poder e autoridade. A autoridade precede o poder. Jesus disse que assim como ele foi enviado, ele também nos enviaria. E nós fomos enviados na autoridade, como Cristo na autoridade foi enviado. E toda a autoridade lhe foi concedida. E por causa disto, em essa onipotente, esta total autoridade, nós igualmente somos comissionados e enviados. Enviados para fazermos discípulos. Nem todos somos mestres, mas todos somos discipuladores. Todos somos perpetuadores dos ensinos de Jesus Cristo, ensinando a guardar tudo o que eu vos tenho dito. Nós fomos chamados mais do que a evangelizar, nós fomos chamados a discipular. E de tantas as tarefas que um discipulador possui, que um mestre tem
para com os seus discípulos, eu gostaria de salientar uma que Jesus Cristo exerceu. Ele capacitou, ele preparou os seus discípulos para que os seus discípulos pudessem ir em frente quando ele não mais estivesse fisicamente presente com eles. Um verdadeiro mestre prepara os seus discípulos. Então, eu direi um verdadeiro discipulador. Prepara os seus discípulos para que estes possam seguir em frente, mesmo sem ele. Para que estes não guardem uma dependência para sempre dele. Ao contrário, um verdadeiro discipulador, um verdadeiro mestre, não cria uma dependência. Ele produz pela capacitação que ele fornece àquele a quem ensina, àquele a quem discipula, uma independência. Se nós, de fato, queremos ser discipuladores, não podemos ser discipuladores que criem uma dependência das pessoas que estamos discipulando da nossa própria pessoa. Assim como pais, num primeiro momento, seus filhos são altamente dependentes deles. No processo de formação daquela pessoa, para que seja uma pessoa de êxito, eles vão gerando uma crescente independência. Primeiro, os pais são protetores, provedores. Seus filhos, em tenra idade, são intimamente ligados e dependentes. No processo do amadurecimento, eles se tornam cada vez mais independentes. E nós precisamos gerar filhos e filhas espirituais que, no processo do amadurecimento, se tornem também independentes. Eu não estou falando de não honrarmos pai e mãe, eu não estou falando de não honrarmos ensinadores, ministradores, mestres, discipuladores. Eu estou dizendo que a igreja ensina e deve ensinar pessoas a serem capazes de viverem o testemunho de Cristo. Delas, mesmo que sozinhas, seriam capazes de testemunhar com toda a fidelidade, sendo não apenas discípulos de homens, mas, acima de tudo, discípulos de Cristo. Que nós possamos conduzir, como Natanael foi conduzido, foi levado até Cristo. Aquele que o levou até Cristo, o levou como um verdadeiro pai conduz um filho. E ali, chegando a Cristo, conhecendo a Cristo, reconhecendo em Cristo a pessoa
de Jesus, este se tornou discípulo de Jesus. Nós somos discipuladores que levamos nossos discipulados a se tornarem discípulos de Jesus Cristo. Amado e querido Deus, nesta noite de sexta-feira, cremos que nossas orações serão atendidas, que o Senhor operará no nosso meio. Mas nós queremos te pedir, torna-nos verdadeiras testemunhas do Senhor Jesus. Homens e mulheres que, indo por todo o mundo, pregando a toda criatura, possam discipular, possam fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar a palavra que o Senhor nos tem dito, sabedores de que o Senhor não nos deixa só, que há o Paracleto, que há o Consolador, que há o Espírito Santo, mas também sabedores de que o Senhor disse que o Senhor estaria conosco todos os dias. Podemos não vê-lo, não é mais como nos dias em que o Senhor esteve no seu ministério terreno, e eles tinham o Senhor com eles, mas agora, esse Cristo ressurreto, esse Deus verdadeiro, o Espírito da verdade, está conosco e nunca nos deixará. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém.